Mais um vídeo da comunidade. Eu sou o idiota. Ao final de cada relato comente se você acha que a pessoa foi ou não idiota. Sou idiota por revelar à esposa do meu pai a verdadeira razão pela qual eu e ele nunca fomos próximos. Meu pai praticamente me entregou à irmã dele desde que eu nasci. Minha mãe faleceu quando ela estava me dando à luz e minha tia me disse que ele nunca se recuperou disso porque me culpou por ela ter morrido. Doeu muito quando criança que em eventos familiares ele ignorava minha existência. Quando eu era um pouco mais velho ele falou mais sobre eu falecer ela e ele não suporta olhar para o meu rosto. Você pode imaginar a quantidade de terapia que me colocou. Eu costumava ir à igreja chorando porque tinha medo de ir para o inferno por fazer isso com minha mãe. Isso é o quanto suas palavras me ferraram. Mas a parte ruim foi que eu nunca parei de tentar ser aceito por ele. Depois da minha formatura do ensino médio, ele me disse para nunca mais incomodá-lo já que legalmente ele não tem mais obrigações comigo. Foi nessa época que eu finalmente comecei a aceitar essa realidade. Então a partir daí seguimos em frente com nossas vidas. Minha tia não fala comigo sobre ele. Às vezes meus avós falam e foi assim que eu descobri que ele se casou. Eles estavam bravos por ele não me convidar para o casamento deles, mas para mim não importava porque não somos próximos. Mas era a esposa dele que queria me conhecer. É a primeira vez que ele quer fazer contato e foi para dizer que ela me quer na vida deles. Ela não sabe o verdadeiro motivo do nosso afastamento. Ele me pediu para não dizer nada e talvez isso possa ser uma maneira de nos reconciliarmos. Mas ele só estava fazendo isso por ela e isso ficou claro quando conversamos. Eu nunca disse que iria e ele ainda insistia em nos encontrarmos na casa deles porque ela realmente queria me conhecer. Tudo o que ela pensa é que nos afastamos por não nos darmos bem na minha adolescência, ir para a faculdade e perder o contato por causa de coisas da vida. Isso me irritou que ele fingiu que não falávamos por motivos mesquinhos enquanto o motivo real me prejudicou por anos. Eu disse a ela a verdade, tudo o que ele me disse, que ele nunca foi um pai para mim e eu tinha crescido com minha tia. Foi definitivamente um choque para ela e o resultado foi um desastre. Todo mundo já ouviu falar sobre isso agora. Minha avó em particular me disse que entende minha raiva, mas esta era a sua chance de encontrar alguém desde que perdi minha mãe e agora está em perigo. Meu pai está devastado. Eles acham que estava indo longe demais para arruinar seu casamento dessa maneira quando ele estava disposto a me incluir em suas vidas, o que poderia ter sido o início de nosso relacionamento, e eles dizem que não só eu arruinei isso mas também possivelmente arruinei seu casamento. Ela simplesmente não concorda com o que ele fez e poderia ter sido evitado se eu não dissesse nada. Para mim foi difícil não dizer a verdade depois que as mentiras fizeram parecer que não era nada sério. Eu não podia ignorar o que aconteceu. Eu não sei se foi a decisão certa já que colocou todo o casamento em risco afinal. Eu fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por dizer ao meu pai que não me lembro dele. Meu pai deixou a família quando eu tinha 7 anos sem nenhuma explicação. Ele simplesmente desapareceu um dia e eu nunca o vi desde então. Ele saiu por causa de problemas de relacionamento com minha mãe. Ela ficou com o coração partido e esperou 5 anos para que ele voltasse, mas no final pediu o divórcio. Felizmente ela o superou agora. Para ser honesta agora, 8 anos depois que ele saiu, eu quase não tenho nenhuma lembrança dele. Apenas algum ressentimento pelos anos de sofrimento que ele fez minha mãe e minha irmã passarem. Elas tentaram contatá-lo mas ele nunca respondeu. Não consigo me lembrar muito de sua voz, personalidade ou mesmo rosto. Na semana passada ele mandou uma mensagem para minha mãe e disse que queria nos ver depois de 8 anos de desaparecimento. Minha mãe concordou e marcamos um encontro em um restaurante próximo. Minha irmã estava tão nervosa e animada mas percebi que não sentia quase nada. Ele chegou e minha mãe e minha irmã começaram a chorar. Ele chorou também ao ver suas filhas amadas. Ele viu que eu parecia bastante sem emoção e disse: "Você não sente falta do seu pai?" Respondi honestamente que não me lembrava dele. Ele saiu por tanto tempo. É como se eu mal o conhecesse. Ele estava tão chocado e magoado. Eventualmente ele interrompeu nosso encontro mais cedo alegando que tinha que trabalhar. Minha mãe e minha irmã ficaram tão bravas e me culparam. Minha mãe disse que minha irmã está esperando para ver seu pai há tanto tempo, mas eu tive que fazer um comentário estúpido e fazê-lo sair pela segunda vez, perguntando como eu poderia me comportar assim com meu pai, me dizendo que eu sou uma cadela egoísta e idiota. Lamento que ele tenha interrompido o encontro porque eu não sabia que minha irmã sentia tanto a falta dele, mas para ser honesta, não me sinto mal por dizer a verdade. Eu fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por dizer à minha filha que não gosto de algo que ela faz. Vou tentar manter isso curto. Eu tenho uma filha. Recentemente seu namorado tricotou para ela um cobertor com o nome dela e não parece o melhor, mas por algum motivo minha filha adora e sempre que estou visitando o apartamento dela, ela quase sempre está com ele quando está sentada no sofá ou na cama. Fica muito frio onde moramos, mas o quanto ela gosta desse cobertor é estranho, como se ela fosse uma criança obcecada por um bicho de pelúcia ou brinquedo. Recentemente perguntei a ela sobre isso e ela
disse que gosta porque seu namorado fez e lembra ele, já que eles ainda não moram juntos e é extremamente grande nela, então é confortável. Eu disse a ela que ela estava agindo como uma criança e ela disse que não era. Repeti que ela definitivamente estava agindo como uma criança e que eu achei estranho. Ela me disse que não tinha ideia de por que eu acharia estranho e me disse para deixá-la em paz. Eu disse a ela que ela estava sendo infantilizada e era nojento. Ela disse que me expulsaria de seu apartamento se eu não parasse de discutir com ela, então fiquei quieto. Estou começando a pensar que posso ser o idiota por acusar ela e o namorado de tais coisas. Eu fui idiota de ter feito isso. Sou idiota pela minha resposta ao comentário do meu cunhado sobre os pelos da minha perna. Então minha irmã e cunhado vieram com as crianças para jantar na casa dos meus pais. Eu estava olhando minhas sobrinhas enquanto o jantar estava ficando pronto. Nos sentamos e aconteceu de eu me sentar ao lado do cunhado. Eu estava vestindo uma saia e ela foi acidentalmente levantada acima do meu joelho. Meu cunhado olhou para minha perna e fez uma careta e então disse em voz alta: "Isso é nojento, você deveria ter raspado esse cabelo, não deveria estar lá." Todo mundo ficou olhando e eu disse a ele: "Se não deveria estar lá, então porque cresce lá, você pode explicar." Ele ficou tipo: "Só não deveria estar aí." Eu aponto para o bigode dele e digo: "Bem, acho que a mesma coisa pode ser dita sobre o seu bigodinho então." Ele olha para mim com os olhos bem abertos e um silêncio constrangedor toma conta, embora alguns riam. Minha irmã me disse para parar com isso quando meu cunhado se levantou da cadeira e entrou no banheiro. Mais tarde fui repreendida por minha irmã dizendo que passei dos limites e desrespeitei alguém que é mais velho que eu, que é seu marido, e exigiu que eu pedisse desculpas a ele por insultá-lo e arruinar o jantar. Minha irmã disse que a razão pela qual meu cunhado ficou tão ofendido foi porque ele considera seu bigode um símbolo de sua masculinidade, e então eu insultei sua masculinidade e não apenas fiz um comentário indireto. Ela disse que eu o machuquei psicologicamente e deveria me desculpar por isso, mas não tenho certeza se isso resolve alguma coisa, exceto como ele se sente sobre seu bigode. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por me recusar a ter algo a ver com o casamento da minha irmã porque seu noivo era quem fazia bullying comigo na minha adolescência. Minha irmã gêmea recentemente ficou noiva de um cara que vou chamar de Terry. Na escola secundária, Terry estava um ano acima de nós e ele e seus amigos me intimidavam implacavelmente. Vou poupá-lo dos detalhes mais sutis, mas estou falando do tipo de merda que me causou problemas psicológicos ao longo da vida. Nunca foi físico, mas foi um ataque diário literal de abuso psicológico e verbal, a ponto de eu acabar provavelmente metade dos anos 9 e 10 apenas para que eu pudesse evitá-lo. Eu não sou uma pessoa odiosa ou rancorosa, mas eu absolutamente desprezo Terry por como ele me tratou quando éramos crianças. Fiquei magoado quando minha irmã começou a namorar com ele há 2 anos, mas tolero ficar perto dele quando absolutamente preciso para manter a paz. No entanto, não irei ao casamento deles nem terei nada a ver com isso, porque eu iria querer ir a um evento que está efetivamente celebrando o cara que absolutamente se esbanjou em me atormentar por quase 6 anos da minha vida. Minha irmã não está feliz com isso. Ela diz que estou sendo um idiota egoísta e mesquinho que não aceita que as pessoas possam mudar. Embora Terry não tenha mostrado nenhuma indicação de remorso por seu comportamento, e até tentou trazer algumas coisas que ele fez como se fossem piadinhas divertidas. Nosso pai está do lado das minhas irmãs e tem me incomodado muito com isso. Embora nossos avós sejam um pouco mais solidários comigo, eu fui idiota de ter feito isso. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.